Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitar que estão todos de pé. Vamos estar fazendo uma leitura aqui no Evangelho de Marcos, né? No capítulo 16, o versículo do 9 em diante. Os irmãos todos conhecem essa passagem, essa leitura, esse texto da Bíblia. Vamos ler o texto com atenção e depois eu vou comentar alguma coisa sobre essa leitura nessa noite, né? Glória a Deus. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam a caminho do campo. E indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Senhor, eu estou aqui nesta noite. Aleluia. Sou inteiramente dependente de Ti, Senhor. Eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Aleluia. Nada é possível para Ti nesta noite. Usa, Senhor, a minha vida, a minha boca, para falar com a Tua igreja. Nós estamos aqui porque o Senhor está vivo e está no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar os irmãos. Glória a Deus. Eu quero nesse momento agradecer a vida de Mário, que me convidou para estar aqui nesta noite trazendo a palavra do Senhor, falando da misericórdia de Deus para com cada um de nós. Amém? Eu também trago a saudação do meu pastor Geraldo Santos Reis. Eu comuniquei a ele, eu estaria aqui hoje. Ele liberou. Eu dou a saudação para toda a igreja, pastor Val, para o nosso irmão Romildo, pastor Barros. Amém? Para todos que estão aqui nesta noite. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz, né, que é para nós ir para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crer será batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas eu quero falar nesta noite da ressurreição, da ressuscitado, da ressurreição de Cristo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, nada disso adiantaria, né? Nada disso adiantaria. Nós não íamos pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, que nem ele mandou. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, é que nem uma semente, quando ela é plantada, ela nasce e depois dá muito fruto. Amém? E assim foi a morte e a ressurreição de Jesus. E depois que Jesus ressuscitou, muitos creram nele e muitos, e nós também até hoje cremos. Aleluia. Jesus falava da sua ressurreição. Anteriormente, antes de Jesus morrer, sempre quando ele ia pregar, sempre quando se reunia com os seus discípulos, ele falava da sua ressurreição. Porque a ressurreição, ninguém tinha ouvido falar da ressurreição até aquele momento. Até quando Jesus se reunia para falar com os seus discípulos. E ele avisando os seus discípulos que ele ia morrer, ele ia ressuscitar no 3º dia, e ia estar conosco até os últimos dias. Aleluia. É que nem nos dias de Noé. O Senhor
Senhor mandou Noé fazer uma arca. Mandou ou não mandou? Mandou fazer uma arca. E mandou Noé falar para o povo: olha, vocês têm que entrar tudo nessa arca que eu vou fazer, porque Deus vai mandar chuva e vai morrer tudo. Vai morrer todo mundo afogado. Quem que acreditou em Noé? Ninguém acreditou em Noé, irmão. Sabe por quê? Porque nunca havia chovido. Nunca havia chovido. A palavra de Deus nos fala que até naquele dia nunca tinha chovido. Nunca tinha caído uma gota de água do céu. Caía assim, o sereno, né? Na manhã, o sereno da manhã que caía, que molhava, que regava as plantas, e fazia frutificar as árvores e tudo mais. Mas quando Noé começou a falar do povo: olha, vai chover, isso aqui vai inundar tudo, isso aqui vai ficar tudo debaixo da água, vocês têm que entrar na arca comigo, porque Deus mandou eu fazer essa arca para salvar todos aqueles que entrarem na arca e vão ser salvos. Aí Noé construiu a arca, e eles falaram que Noé era louco, era isso, era aquilo. Mas, irmãos, chegou o dia que o Senhor falou para Noé: pega você e sua família, entra na arca e fecha a porta. Fechou-se as portas, irmãos, e começou a chover. Diz a palavra do Senhor que começou a chover. E choveu quantos dias? Choveu 40 dias e 40 noites, irmão. Em um lugar que nunca havia chovido, vinho de água. E o que aconteceu? A gente vê aí quando chove um pouquinho, nessas enchentes, cara, é um terror. Morrem muitas pessoas, né? Muitas pessoas perdem tudo que tem. E naquela ocasião, perdeu-se tudo. A vida, perdeu tudo. Só salvou Noé e seus filhos que estavam dentro da arca. E Jesus também falava da ressurreição, mas ninguém acreditava. E Jesus cumpriu a sua promessa de ressuscitar. Podemos crer que Ele cumprirá todas as nossas promessas. Glória a Deus. Jesus, Ele morreu e ressuscitou na manhã do terceiro dia, que nem diz aqui a palavra, e se manifestou àquela mulher. Por que será que Ele se manifestou àquela mulher? Porque os nossos irmãos que andavam com Jesus, estavam com medo dos soldados romanos naquela época, estavam com medo, mas as mulheres não, irmãos. As mulheres eram mais destemidas. Além das mulheres não ter valor social na sociedade, mas foi elas que foram primeiramente lá no túmulo de Jesus, no primeiro dia da semana, que foi no domingo, e não acharam nada. Por quê? Jesus havia ressuscitado. Glória a Deus. Jesus não estava mais ali, só estava no lugar, irmãos, onde colocaram o nosso Senhor e Salvador. E estava ali os panos que se enrolaram, estavam os lenços, tudo dobradinho. Diz a tradição judaica que quando alguém saía, deixava tudo arrumadinho, porque iria voltar. Amém? E o nosso Jesus vai voltar um dia. Amém? E Ele cumpriu a sua promessa. Ele cumpriu porque Ele era Deus. E Deus tinha falado que Ele ia morrer por nós. E Ele derramar seu sangue na cruz. E depois do terceiro dia Ele se ressuscitar. E Ele ressuscitou, irmãos. E hoje Ele está à direita de Deus, né? Onde Ele trabalha por cada um de nós todo dia. Não é por acaso que nós estamos aqui nesta noite, é porque Jesus, Ele cuida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. E a ressurreição de Cristo nos assegura que também seremos ressuscitados. Irmãos, Jesus ressuscitou para quê? Para que nós um dia crescemos nele, que nós um dia também vamos ser ressuscitados. Naquele dia que Jesus voltar, diz a palavra de Deus
que todos hão de comparecer diante dele, vivos e mortos. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 9, está escrito assim: foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, para ser o quê? Tanto o Senhor dos mortos, como o Senhor dos vivos. E ele é o nosso Senhor. E nesta noite nós se reunimos aqui, porque ele nos remiu, ele nos resgatou. O poder de Deus pode trazer da morte a vida. O poder de Deus, irmãos, não tem nada impossível. O nosso irmão Genarciso antecedeu aqui, ele falou que Maria iria conceber sem se deitar com nenhum homem, ia conceber pelo Espírito Santo. E Maria falou: isso é impossível. Mas o anjo falou: nada Glória a é Deus. impossível a Deus. Então, o poder de Deus, ele pode trazer da vida para a morte, e transforma todos aqueles que aceitam a Jesus, e dá a vida eterna. Ele transforma todos aqueles. A minha vida um dia Jesus transformou, e hoje eu tenho a certeza que um dia eu vou viver eternamente com Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus morreu e ressuscitou, e ele está vivo, né? E ele vai voltar de onde, para onde ele foi, ele vai voltar. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 29, eu vou estar lendo alguns versículos aqui, para os irmãos meditar na mensagem. Do versículo 17 até o versículo 22. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. Amém? Olha, aqui nós não devemos esperar só nesta vida. Se nós esperarmos só nesta vida, a palavra de Deus diz que nós somos mais miseráveis. Mas nós, quando saímos às ruas, pregar este Evangelho, nós anunciamos que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. E todo aquele que levantar a sua mão cansada, ele vai também cuidar, ele vai limpar, ele vai transformar, e ele vai dar a vida eterna, e no final vai escrever seu nome no livro da vida, aonde vai se abrir o livro naquele dia, e vai ser dito o seu nome, e Jesus vai chamar pelo seu nome. Glória a Deus. Irmãos, tem um livro da Bíblia que diz: naquele dia vai ser como os grãos da areia, irmãos, tantos como, né, as areias do mar, tanto como os grãos de areia. Nós pregamos a palavra do Senhor nesses dias atuais, pregamos a palavra do Senhor, nós vamos às ruas, e assim que deve ser, e não ficarmos só dentro da igreja. Muitos e muitos irmãos, eles aceitam a Jesus, e só porque fazem
teologia, fazem bacharel, fazem muitas coisas aí para agradar os homens, eles ficam só dentro das igrejas, eles não saem às ruas, e aí nas ruas é que estão as aulas, aí nas ruas estão as aulas. E Jesus mais adiante disse, e Jesus disse aos seus discípulos que contasse ao mundo que ele pagou o preço pelos pecados de todos, e todos que crêem nele serão perdoados e viverão eternamente com Deus. Amém? Glória a E Deus. essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho que deve ser pregada. Aleluia. Quando nós saímos às ruas, devemos pregar esse Evangelho, esta palavra de salvação, essa palavra que transforma, essa palavra que nos traz a vida eterna. O poder que motiva os missionários a irem a todas as partes do mundo e colocar a igreja de Cristo em movimento é a fé. É fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui a palavra nos diz que a motivação de todo crente é falar que Jesus, ele vai curar, ele vai transformar, ele vai salvar e colocar a igreja de Cristo em movimento. O que é colocar a igreja de Cristo em movimento? É sair, meus irmãos. Glória a Deus. Aos necessitados. Glória a É Deus. nós irmos às ruas, nas favelas, nós irmos nas clínicas, nas cadeias. Muita gente por aí estão perecendo por não conhecer a Cristo, por não conhecer a palavra de Deus. Muitos perecem. A Escritura, a Bíblia diz que Jesus fala que muitos perecem por não conhecermos as Escrituras e o poder que nela há. A igreja primitiva nasceu depois da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, a igreja só nasceu depois que Jesus ressuscitou. Quando os apóstolos estavam reunidos naquele lugar, Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Glória a Deus. Amém? E Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E quando eles estavam reunidos, lá naquele lugar, apareceu o Senhor Jesus e deu-lhe poder para eles, para irem a Jerusalém, Samaria, a Judéia e até os confins da terra. E a igreja primitiva nasceu naqueles dias, depois que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus, aparecendo a eles, falou que estaria com eles todos os dias, e aonde eles fossem, o Senhor ia também. Glória a Deus. Porque a promessa era essa: aonde eles colocassem a planta dos pés, aonde eles pregassem a palavra, iriam ser curados, enfermos, iria ser, e se eles pegassem alguma coisa, se for picado por alguma cobra. Uma vez Paulo, numa viagem missionária, foi picado por uma cobra, meus irmãos? E nada aconteceu, porque era isso que Jesus tinha falado para eles irem e fazerem a obra, que não ia acontecer nada a eles, e curavam os enfermos no nome de Jesus. E nós também devemos ter essa certeza nos dias de hoje. Muitos estão temerosos, estão com medo de pregar a palavra do Senhor, mas nós devemos abrir a nossa boca, pregar a palavra. Nós só devemos abrir a boca e falar que Jesus faz, que Jesus cura, e Ele é que faz o milagre. Nem o que nós podemos fazer milagres, não é, pastor? Nós só podemos ir e falar que Jesus faz essas coisas. E nesta noite nós temos essa certeza, porque se nós sairmos aí para as ruas, Jesus está conosco. Oramos,
antes de sair de casa, pedindo a proteção do Senhor, pedindo que o Senhor vá na frente, pedindo que o Senhor tire os embaraços, tira, né, quebra as cadeias, derruba as muralhas, e aonde a gente vai, Glória a Deus. aonde a gente vai levar a palavra, o Senhor se manifesta, porque há muitos que precisam ouvir essa palavra. É preciso crer que Jesus Cristo está vivo e Ele lhe dá a oportunidade e poder necessário para transmitir o Evangelho do Reino. É preciso, irmãos, nós cremos que Jesus está vivo e que Ele vai conosco. É preciso nós cremos que Ele vai na frente. Ele prepara tudo. Nós não podemos fazer nada, mas Ele vai na frente, já prepara o lugar, já prepara os corações que vão ouvir a palavra, já prepara aqueles que vão receber aquela boa semente que vai ser lançada. Jesus, Ele faz isso. E nós só vamos transmitir o Evangelho do Reino, transmitir esse Evangelho que é nos dado nesta noite, nesta aqui, ó. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós só pregamos, irmãos. Quem crê, que for. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Porque o mundo já está condenado. O mundo, nesses dias que nós vivemos, todo mundo já pode ver que a volta de Jesus, ela está próxima. Muitos acontecimentos aí acontecendo, né? Porque Jesus, Ele está voltando. Mas ressuscitou Jesus Cristo com toda a autoridade e poder nos céus e na terra. Preferiu servir as pessoas, curou os enfermos, lavou os pés dos discípulos e morreu pelo pecado dos homens. Morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele tinha toda a autoridade. O Senhor Deus deu autoridade para Ele no céu, toda a autoridade na terra, embaixo da terra. Quando nós falamos no nome de Jesus, o inimigo, ele treme, ele tem medo. Quando nós falamos com o nosso inimigo, quando nós repreendemos o inimigo, ele sai, porque ele não resiste o poder que é o nome de Jesus. Porque esse poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. E nesta noite, irmãos, eu quero falar para a igreja de Jesus. O Senhor, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, mas Ele preferiu servir. Ele veio para servir a Deus. Ele podia, né, ser servido, mas Ele veio dar um exemplo para nós servirmos os nossos irmãos, para nós servirmos a Cristo. E Ele veio servir, Ele curou os enfermos, Ele veio lavou os pés dos discípulos. Quem que lavava os pés dos discípulos? Quem que lavava os pés dos judeus? Era só os servos. Os servos naquela época, eles faziam essas coisas. Eles lavavam o pé dos seus senhores. Mas o nosso Jesus, Ele deu exemplo. Glória a Deus. Para os discípulos. Ele deu exemplo para nós também. E por fim, o nosso Senhor morreu na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. E hoje eu quero falar para a igreja que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. Aleluia. E que Ele vai vir um dia para levar todos aqueles que nele creem, que nele esperam a vida eterna. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que recebe a Cristo, recebe o Filho de Deus, tem herança, tem o seu galardão, tem a vida eterna, tem uma morada no céu. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz: credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do Glória a Pai Deus. tem morada. Jesus
Jesus falando isso, irmãos, Ele nos garante que vai ter um lugar para mim e para você. Basta nós continuarmos firmes até o fim, porque o Senhor não tem prazer naquele que volta para trás. Mas o nosso Deus, Ele nos ajuda, Ele quer que nós sigamos em frente. E nesta noite, a igreja do Senhor, eu, você, que servimos a Deus, que um dia Jesus nos escolheu para fazermos a obra do Senhor. Eu aceitei a Jesus no ano de 2009 e no ano de 2010 eu fui ao campo missionário, ali no Paraguai, junto com o pastor Daír. Irmãos, eu vi muitos milagres acontecer. Eu já fiz muitas viagens missionárias. Não é para me agradecer, mas é para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Eu já tenho ido ao Paraguai, fui à Bolívia, Argentina. A gente já foi a vários lugares que o Senhor tem nos levado. Mas uma coisa eu falo: a gente não deve colocar obstáculo, dificuldade na obra do Senhor. Quando o Senhor nos chama, não devemos falar? Não devemos falar, não. Da vez o pastor Valdo, o pastor Barros, chama alguém e nós recusamos. Mas não é eles chamando. É que Deus coloca no coração deles, coloca no coração dos pastores. Deus mostra as pessoas capacitadas para fazer a obra missionária. E eu aceitei a Jesus e fui ao campo missionário. E hoje eu faço parte dessa equipe de missão que Deus tem levantado. A minha oração é para que Deus levante mais pessoas compromessadas com a obra do Senhor. Glória a Deus. E a gente tem visto aí muitas pessoas. E Deus tem me colocado ao meu lado pessoas que eu aprendo muito. O pastor Daí, eu tenho aprendido muito com ele na obra missionária. Agora com o pastor Valdo, nosso irmão Romildo, nosso irmão pastor José Narciso, pastor Barros, tudo pessoas mais velhas do que eu, mais experientes. Eu fico olhando o que acontece, porque eu sou novo convertido. E quando eu aceitei a Jesus, eu falei para Jesus: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E eu quero fazer parte. Glória a Deus. Eu quero fazer parte desse povo que vai morar no céu. E como salvo, eu também quero falar que o Senhor vai salvar, que o Senhor vai curar meu irmão. Através de mim, a minha irmã também, ela me liga, pede oração. Na minha casa, na minha família, desde quando eu me conheço, por gente, o único que serve a Cristo sou eu. Primeiro, a minha esposa era desviada e a gente começou a namorar. Depois nós se casamos, ela voltou para Jesus, fizemos uma campanha lá em casa, orando pela minha vida, e Jesus me alcançou. Glória a Deus. Jesus, e eu falo para os irmãos que eu não me arrependo do dia que eu ergui as minhas mãos para Jesus. Jesus, Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Ele não tem deixado faltar nada, irmãos. Eu tenho ido, feito a obra do Senhor. Eu trabalho autônomo. Teve um dia que eu fui fazer a obra do Senhor e eu tinha acabado o serviço e fui fazer a obra do Senhor sem ter serviço nenhum, para depois quando eu voltasse. Mas como eu ganhei algum dinheiro, paguei minhas dívidas, deixei o dinheiro com a minha esposa e fui fazer a obra missionária. Trabalhamos 14 dias lá no Paraguai. Construímos uma igreja assim, ó, desse tamanho. Até o muro. Tirando essa parede até o muro. Conseguimos meter a igreja, porque lá, irmãos, faz muito frio. Você não consegue ficar na rua. Aquele dia vai trabalhar lá, debaixo do frio. E eu trabalhando lá 14 dias. Dia vimos embora. A gente sai lá no Paraguai e dorme no Mato Grosso, porque é muito longe. São 1.450 quilômetros. Só para ir, 1.450 para volta.
E aí a gente pagou no hotel, a minha esposa ligou, e tinha um rapaz para me fazer o serviço. Eu sou pedreiro, eu sou construtor, os irmãos aí que sabem, né? Ela me ligou, eu falei para ele assim, fala para ele que amanhã, domingo, à tarde, eu estaria em casa. Quando ele saiu no sábado lá, eu conversaria com ele. Irmãos, para o redor do Senhor, eu peguei o serviço por 11 mil reais. Em 10 dias eu fiz o serviço. Isso é porque Jesus que prepara todas essas coisas. E Jesus não tem deixado faltar nada, meus irmãos. Glória a Deus. Agora, gente, estamos aí fazendo a obra do Senhor. Né, meus filhos? Estamos ajudando aquele pastor lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, não? Lá no Rondônia. Irmãos, quando nós se envolvemos com a obra do Senhor, o Senhor cuida de nós e cuida daqueles que estão no nosso cuidado também. Porque Jesus não vai cuidar só de mim, deixar minha esposa e meus filhos passar necessidade. Ele vai cuidar da minha família toda. E quando nós estamos debaixo das mãos do Senhor, e debaixo das mãos, das bênçãos do pastor, o Senhor ele cuida de toda a igreja. Ele cuida de cada um. Nesta noite, irmãos, vocês podem ficar com essa palavra, que Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, e ele vai voltar para nos levar para onde ele estiver, nós estaremos. Jesus. Porque lá a palavra diz que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, lá não tem mais dor, lá não vai precisar mais trabalhar, vamos estar na presença do Senhor, e é Ele que vai nos servir, é Ele que vai fazer todas as coisas, porque desde a fundação do mundo tem um lugar preparado para mim e para você. E nesta noite eu quero já agradecer a oportunidade que os irmãos têm dado. Glória a Deus. A oportunidade de estar aqui nessa igreja mais uma vez. A oportunidade que Jesus tem de me fazer o pregador da palavra do Senhor, o missionário, de levar esta mensagem que deve ser pregada, que deve ser anunciada todos os dias, não só no sábado, não só no domingo, mas todos os dias, porque Jesus falou que é para nós irmos fazer a obra do Senhor todos os dias. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.